O ventinho aí tá forte, né, Ari? Tá bastante. O vento? É. Tá bastante, cara. É. Eu Tô tô no vendo o quarto, cabelo balançar. cabelo meu, Não, é gente, por causa do vento. é cada dia que passa, meu cabelo fica mais fino também, né? Tem. É, O meu também tá assim. é ralo e fino. Mas esse aqui não era para sair na gravação, não, mas seja o que Deus quiser. Foi mal. Foi. É. A gente corta elas. Gente, então vamos lá. O assunto de hoje é continuidade da aula passada, que é o processo de utilização do multímetro para medir resistência. Só que antes eu gostaria de conversar sobre um assunto com vocês que acho que está dentro do contexto, que é o seguinte. Veja essa figura aí. Ó. O que é que nós temos aí? Do lado esquerdo, eu tenho uma fonte de energia elétrica, uma fonte de tensão. Eu coloquei uma bateria aí só para ilustrar, mas pode ser qualquer fonte de tensão, qualquer valor, qualquer polaridade. E do outro lado tem uma carga, que no caso é uma lâmpada, mas pode ser qualquer outra carga. É bom que a gente use os termos corretos, porque carga é onde, esse tipo de carga, o que eu estou chamando de carga, é onde vai ser aplicada energia elétrica, é onde vai ser desenvolvido algo, né? Vai acontecer alguma coisa com essa energia elétrica passando por aí. Quer dizer, vai haver uma transformação da energia elétrica numa outra forma de energia, ou ela vai ser devolvida. No caso de uma lâmpada, que é a carga mais comum, vai ser gerada luz, né? A energia elétrica vai ser transformada em energia luminosa e em calor também, porque a lâmpada esquenta. Se for o motor, ele vai girar e vai por aí. Mas para que isso aconteça, tem que haver um caminho elétrico, né? Tem que haver corrente circulando por aí. Esses elétrons disponíveis, ou essas cargas elétricas é diferente da carga que eu estou considerando lá de cá. Então, as cargas elétricas disponibilizadas pela fonte de tensão, elas têm que passar por aqui, circular pela carga, lâmpada, né, e promover essa transformação da energia elétrica em outra energia qualquer. Como o caminho está seccionado, como que vai acontecer isso? A questão é essa, o que fazer para a gente... Isso é um elétron perguntando para o outro, né? O que fazer para a gente poder atravessar aí? Qual a opção que tem? Né? Uma delas é pular. Né? A questão é, pular é uma coisa indicada? É possível pular? Você tem aqui, imagina um fosso aqui, né? Um espaço aqui que sem possibilidade de haver naturalmente a corrente elétrica, é como se você estivesse querendo atravessar um rio. Né? Pular é uma opção. Certo? Só que, no caso da corrente elétrica, no caso do elétron pular de um lado para o outro, o que é possível, tem uma condição. A condição é que o campo elétrico desenvolvido entre esses dois pontos aqui, ó, entre um lado e outro, tem que ser muito grande. Porque você sabe lá da física que o campo elétrico ele exerce uma força sobre o elétron que faz com que ele se movimente num determinado sentido. Mas há uma relação entre o campo e essa força. E para que ela seja suficiente, o campo tem que ser muito grande. E esse campo elétrico aqui será grande
entre esses dois terminais aqui, ó, que eu estou mostrando, será grande quando a distância entre eles for pequena ou a tensão aplicada por essa fonte de energia aqui for muito grande. O campo elétrico ele é diretamente proporcional à tensão elétrica, quanto maior a tensão, maior é o campo, e inversamente proporcional à distância. Então, se eu tiver uma distância pequenininha ou uma tensão grande, pode haver campo suficiente para permitir que alguns elétrons atravessem. Entendeu? Então, existe essa possibilidade, é uma das possibilidades. Só que não é recomendado. Por quê? Porque, primeiro, você não vai usar isso como um mecanismo para promover a circulação, porque vai haver a demanda de uma tensão muito alta. E nem sempre a distância é tão pequena assim. Certo? Normalmente ele é evitado, isto é, que essa passagem da corrente pelo campo elétrico, geralmente ele é não recomendado e daqui a pouco eu explico o porquê. Aí, qual que é a solução? Né? A solução óbvia, né, é isso aqui, você coloca uma ponte. Estou chamando de ponte me referindo a um termo genérico. No caso do circuito elétrico, é você promover a passagem aqui utilizando um elemento que tem resistência interna baixa. Isso pode ser obtido de várias formas. Pode ser um condutor elétrico que você fecha aqui, aí você está criando aqui ó, um interruptor, uma chave elétrica, ou pode ser um circuito eletrônico que está associado aqui, que permite passar por ele a corrente elétrica, obviamente reduzindo a resistência elétrica dele, entendeu? Então, genericamente, eu tenho como melhor opção a colocação de uma ponte ou de algo que feche o circuito. Dessa forma, os elétrons vão poder circular normalmente aqui pelo circuito, que foi constituído a partir disso, e nesse caso vai fazer essa carga aqui, executar o trabalho dela. No caso da lâmpada, é acender, certo? Então, veja bem, eu tinha um circuito aberto, fechei o circuito através de uma chave, né? E tinha a opção de fechar o circuito, aumentando muito o campo elétrico. Legal? Daqui a pouco eu falo mais sobre isso aqui, complementando esse assunto. Bem, então vamos ver a questão da chave, né? Falar alguma coisa sobre a chave elétrica que eu coloquei ali. Isto é, o fechamento do circuito usando um meio condutor, um elemento condutor. Existem vários tipos de chave, muitos mesmo, né? Desde aquele interruptor que está na parede lá da sua casa que você aciona para acender a luz, né? Desde interruptor que fica dentro do chuveiro, que ele aciona quando você liga a água, né? E infinidade. A gente fica cercado de interruptores ou de chaves elétricas, porque os efeitos são sempre produzidos dessa forma. Você fechou o circuito, acendeu ou fez com que um aparelho, acendeu a lâmpada ou fez com que um aparelho entrasse em funcionamento. Então, existem vários e vários tipos. Vocês vão ver vários tipos, tá? Principalmente lá em controle, que existem chaves acionadas à distância, chaves fim de curso, e vários tipos. O negócio é interessante. Bem, o caso mais comum de chave é chamado de chave de um polo e acionamento único. O símbolo dela é essa aqui, ó. São dois pontos que devem ser fechados ou mantidos abertos, ou estando fechados se abrirem, né? No caso aqui eu tenho dois pontos e vou fazer o fechamento igual aquele circuitinho anterior que eu mostrei para vocês. Eu promovi o fechamento e a corrente vai passar por ela. Isso é chamado de polo único, só tem um caminho aqui, ó. Podem ter vários polos, tá? E a designação dessa chave é essa aqui, é SPST, Single Pole Single True, quer dizer, é polo único e caminho único. Quando eu aciono a chave, ela abre. Se ela estava aberta, ela fecha.
Então, o acionamento que a gente fala único é nesse sentido. Ou ela é normalmente aberta, ou ela é normalmente fechada. Essa aqui, ó, é normalmente fechada. Então, quando você aciona ela, ela abre. Tá? É o contrário daquele caso do exemplo lá dos bonequinhos, né? A chave era aberta e você acionou e fechou. Essa aqui foi o contrário, porque tem os dois casos. O segundo exemplo, entre vários que eu poderia dar, é esse aqui, ó, é polo único com duplo acionamento. É isso aqui, ó. É um polo só, porque só tem um caminho. O vermelho aqui é o caminho único, que pode vir para cá ou para cá, para a esquerda ou para a direita, tá certo? Então, é constituído por uma chave normalmente fechada, né? O caminho aqui existe quando a chave não está acionada, porém o caminho do outro lado está aberto. Aí, quando você aciona ela, você impulsiona ela, você, por exemplo, se for uma alavanca, você aciona a alavanca. Se for uma chave de correr, você empurra o elemento móvel dela com o dedo, por exemplo, aí ela faz simplesmente isso aqui, ó, ela transfere o circuito para o outro lado. É uma chave reversível, ela transfere o caminho de um lado para o outro. Então, ela tem as duas posições, o normalmente fechado e o normalmente aberto. Chave, esse aqui, ó, é uma chave dupla. Ela é chamada de dupla por quê? Porque ela tem dois caminhos. E essa chave aqui, ó, é uma chave dupla de dois caminhos, normalmente fechada. Quando você aciona, ela abre, e no mesmo momento os dois caminhos. Ela tem um acionamento só, um acionador só, uma alavanca só, que vale para os dois caminhos, tá certo? Olha um desenho, uma foto de uma aqui, ó. Observa que ela tem quatro terminais. Aqui, ó. Esse e esse que está aqui, esse que está mais à esquerda aqui, e o outro que está escondido. Cada dois terminais constituem um polo dela. Tem uma outra chave, que é essa aqui, ó. E acionamento duplo. Qual que é a diferença? Ela tem um polo só porque só tem um caminho. Para ter dois polos, teria que ser dois conjuntos desse. Quando ela não está acionada, ela está no que a gente chama de estado off, o polo central dela não está ligado em lugar nenhum, cara. Não há como passar corrente aqui, nem para a esquerda, nem para a direita. Aí você pode acionar ela para um lado ou para o outro. Voltando aqui, ó, quando ela não está acionada, o centro dela está off, quer dizer, desligado. Quando você aciona para a esquerda, você aciona a alavanca dela, ela faz esse trabalho aí, ela fecha o caminho para esse lado. Ou, se você aciona ela para o outro lado, então ela seleciona o caminho, além de promover a passagem, ela vai para um lado e para o outro, diferente daquela anterior que eu coloquei lá atrás, a outra ela vai para um lado ou para o outro, mas ela não tem a posição central, ela não tem a opção de não ter caminho nenhum, essa tem. Nós vamos usar ela no simulador daqui a pouquinho, tá legal? Agora um caso aqui só para ilustrar essa questão de chave. Eu coloquei aqui uma animação. O que é que nós temos aqui? Isso é uma estrutura, que eu chamo de carcaça, feita com material isolante. E o que eu fiz? Eu coloquei uma lâmina metálica aqui, ó, condutora, e uma pelotinha aqui, ó, de material condutor. Tá? Observe a forma abaulada dela. Depois eu explico por que isso. Do outro lado, também um metal mais comprido, constituído também, né, que possui também uma pelotinha aqui. Ó. Portanto, aqui tem um caminho elétrico, é uma chave normalmente fechada. Esse conjunto que vocês estão vendo é uma chave normalmente fechada. A corrente ela só pode passar pelo condutor. A carcaça só é usada para você montar sobre ela, né, para manter fixa sobre ela os elementos, que são os chamados elementos de contato. E também a estrutura, né, que vai fazer com que a chave funcione, né? No caso, onde fica
alavanca ou qualquer outro tipo que possa movimentar essa parte, que é a parte móvel dela. E ela vai se mover quando eu fizer uma força nesse sentido aqui, ó, que é feito pela alavanca, por exemplo. Então, quando eu fizer essa força, quando eu acionar, a chave passa a ficar nessa posição, simplesmente. Então, chave é só isso aí. É um dispositivo que abre ou fecha o caminho elétrico. Quer dizer, aquela história da ponte que tem lá. Aquele outro caso do exemplo é esse aqui, ó. Eu coloquei mais uma pelotinha aqui, né? E mais o outro contato fixo. Observe o detalhe, o contato fixo ele é curtinho. Todos os dois contatos fixos aqui são curtos. O móvel é mais comprido, por quê? Porque ele vai se mover, que ele vai envergar, né? Você vai acioná-lo, você vai fazer uma força sobre ele, ele vai ter que dobrar, entre aspas, né? E ele é de material flexível, porque quando eu retiro a força, ele tem que voltar para a mesma posição. E se ele fosse curtinho, era mais difícil fazer esse tipo de coisa. Então, na chave, normalmente tem um lado, um ponto aqui, ó, um contato mais curtinho, e o outro mais comprido. Esse aqui, quando eu acionar, simplesmente faz isso aqui, ó. Transfere a ligação da parte fixa de cima para a parte fixa de baixo. Então, o circuito agora passou a ser outro. Isso é chamado de chave de transferência, ou chave reversível. Outros nomes também. Aí, com isso, eu posso nomear os terminais. Olha aqui, ó. Esse aqui era normalmente fechado e o outro era normalmente aberto. Quando eu acionei a chave, que é a posição que está mostrando aqui, né, eu transferi o normalmente fechado para a posição do normalmente aberto e o circuito ficou fechado nessa posição. Tá? Esse aqui é o comum, é aquela parte do meio. Então, o circuito ele vai ser transferido dessa parte de cima para a parte de baixo, simplesmente. Existem chaves que têm uma carcaça e vários contatos. Tá? E existem várias formas de acionamento. Né? Existem vários componentes eletromecânicos que fazem isso. E um dos mais comuns que vocês vão ter a oportunidade de ver no segundo ano é um chamado relé. O relé é um dispositivo de chaveamento que tem vários contatos e que é acionado eletromecanicamente. Ele tem uma bobina, aliás, eletromagneticamente, desculpa, ele tem uma bobina elétrica. Quando você faz circular corrente na bobina, ela produz um movimento lá de uma parte móvel dela, que chama de núcleo, ou associado ao núcleo da bobina, que movimenta os contatos, abre o que é fechado e fecha o que é aberto. E todos eles isolados entre si, independentes. Agora, vamos chamar atenção aqui por um ponto importante, que, no fundo, é o objetivo de toda essa animação toda que eu coloquei aqui. Ó. Então, eu tenho aqui um conjunto de contatos. Por exemplo, aquele que eu mostrei anteriormente, né? Uma lâmina fixa e uma lâmina móvel. E aqui é onde eu aciono. Do jeito que está, ela está desacionada. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei uma bolinha aqui para indicar que eu vou ampliar essa região para mostrar detalhes dessa região. Então, isso que está sendo mostrado aqui, ó, é a mesma coisa do que está ampliado aqui, ó, porque eu quero mostrar um detalhe que é o seguinte: quando eu encosto um contato no outro, existe realmente pontos de contatos e pontos de não contato. Por quê? Porque esse material aqui, ó, por mais liso que ele seja, ele tem uma certa rugosidade. Em função dessa rugosidade, não é possível ele entrar em contato um com o outro em toda a extensão. Existem pontos que têm contato e pontos que não têm contato. Quanto mais liso ele for, maior a quantidade de pontos em contato. Então, uma chave novinha, por exemplo, digamos, zero bala, né? Esses contatos estão até polidos, tá? O de cima e o de baixo. Então, quando eles se encontram, quando a chave é fechada, quando ela está na situação de fechada, há
uma situação de convergência de muitos pontos reais de contato, que são os pontos onde efetivamente a corrente vai passar. Aqui. Não dá para passar a corrente elétrica numa parte aqui, ó, entre dois pontos desses, por quê? Porque não tem caminho físico aqui, ó, não tem caminho. Só nesses pontos que eu coloquei bolinhas aqui para mostrar que vai ter corrente. Então, a condução efetiva é só por esses pontos. Isso quer dizer que a resistência elétrica que existe entre os dois terminais, ela é dependente da quantidade de pontos que estão encostados no outro. Você sabe que, vocês viram lá da segunda lei de Ohm, que a resistência, ela depende da seção transversal, né? Quanto maior a seção transversal, menor é a resistência. E seção transversal é o caminho, ou é a área por onde transversalmente os portadores podem atravessar de um lado para o outro. Então, os portadores para atravessar de um lado para o outro vão encontrar aqui, ó, caminhos, né, que é somados da seção transversal total, que não são muitos, ou não são o total que poderia ser se o contato fosse pleno, né? Então, quando eu encosto um elemento físico no outro, em função da rugosidade, aquele contato não é efetivamente total. Portanto, há uma resistência. Né? Por quê? Porque se não é efetivo o contato todo, o caminho todo, há uma dificuldade em função disso. Só as partes que encostam é que constituem o caminho. Então, como essas partes elas não são o total daquela região que estou imaginando que vai entrar em contato, então há uma resistência ali. Né? O material, com o tempo, ele vai criando um óxido nessa parte que encosta e vai ficando mais rugoso ainda e mais resistivo ainda. Então, vai perdendo o quê? A possibilidade de fechar o caminho, de deixar passar a corrente na sua integridade. Então, toda vez que você encosta um metal no outro, que é o caso aqui, o metal não encosta totalmente. Aparentemente, sim, a olho nu você observa e pensa que há um contato físico total, mas não há. Microscopicamente, a gente vê que não há. Isso é chamado resistência de contato. E essa resistência de contato é tão maior quanto mais rugoso for o material, ou menos liso. Então, vocês vão observar que nessas chaves, principalmente as de melhor qualidade, o material é brilhante. Por quê? Porque ele é polido. Além disso, usa materiais tipo prata e outros que têm menor resistência de contato e maior possibilidade desse ajuntamento, desse encostamento aí. Isso é chamado de resistência de contato. Tá? Então, toda chave ou todo material, todo metal que encosta um no outro tem essa resistência de contato. Você, por exemplo, quando pega uma ponta de prova de um multímetro e encosta no circuito, você está fazendo o quê? Você está ligando um metal no outro. Se a ponta de prova não tiver área, a parte que você encostou não tiver área suficiente de real contato, ela não promove o contato pleno para você fazer à medida que você está disponível a fazer. Tá? A única forma de você encostar um metal no outro e o contato ser pleno é quando você solda um com o outro, porque quando você solda, você preenche essas lacunas que existem aqui, esses vazios, e o contato fica pleno, porque a solda é condutora. Mas elementos móveis não são soldados. Você não solda elementos móveis. Você solda um condutor, por exemplo, no outro, digamos, um terminal de um resistor numa chapa de circuito impresso e coisa desse tipo. Sempre que possível, você deve soldar, sempre que possível. Agora, em chaves não existe essa possibilidade, porque ela vai abrir e fechar, né? Mas quando você vai montar um circuito elétrico e é possível soldar, solda. Mesmo que às vezes você tenha que soldar depois, porque o contato fica mais pleno, tá certo? Ficou claro, gente, o que eu mostrei para vocês? Eu posso dizer que vocês estão sabendo o que é resistência de contato? Tem uma coisa que eu queria falar com vocês também, é o seguinte,
deixa eu voltar àquela animação que está aqui, só um pouquinho. Quando você tem essa situação aqui, ó, deixa eu pôr aqui, ó. Aqui, ó. É uma chave que está na posição de repouso ainda. Você não acionou, você vai acionar a partir de agora. Então, imagine que você liga um potencial elétrico aqui embaixo e o outro do outro lado. Então, não vai ter corrente, por quê? Porque está aberto aqui. Porém, se a tensão elétrica for muito alta, entre esses dois terminais que eu estou me referindo, que são os terminais abertos, pode haver o quê? A condução elétrica aqui. Porque, como eu disse, o campo elétrico exerce força sobre os elétrons que estão na região tentando passar, né? Produzido pela tensão elétrica, pela fonte elétrica que tem lá. Então, se o campo elétrico for muito grande, eles podem pular de um lado para o outro. Tá? E para esse campo elétrico ser muito grande, conforme dissemos, a tensão tem que ser muito grande ou a distância tem que ser muito pequena. Isso quer dizer que as chaves elétricas têm uma limitação com relação à tensão. Você não pode ligá-la no circuito e imaginar que o que é aberto fica aberto, indiferente ao valor da tensão. Geralmente, a chave vem escrito no corpo dela um valor de tensão, por exemplo, 250 volts, 300 volts. Aquela tensão que está escrita ali é a tensão de segurança. Qualquer valor acima daquele valor que eu colocar pode correr o risco dela conduzir a chave fechar sem que eu esteja querendo que aconteça, sem eu fazer a ação lá da alavanca que vai fechar a chave. Então, ela estaria aberta, mas conduziria. A gente chama de corrente de fuga. Tá? Uma corrente de fuga que, se ela for relevada, pode danificar a chave ou o circuito. Certo? O outro valor que existe lá é o valor da corrente. Geralmente são duas grandezas que ficam escritas lá. Uma é essa tensão, chamada tensão de isolamento, e a outra é a corrente, que é a corrente que ela suporta quando ela estiver fechada. Né? Ela depende do material usado e das dimensões do material. Tá? Chaves pequenas suportam correntes pequenas, chaves grandes, obviamente, por ter uma estrutura física maior, suporta correntes maiores, porque o caminho da corrente é maior, a seção transversal é maior e vai por aí, tá certo? Bem, então era isso que eu queria falar. Vamos passar para a nossa simulação aqui, continuando onde paramos na aula passada. Já fizemos essa parte, né, gente? Lembrando que nós estamos agora com aquela tabelinha para preencher. Na aula passada, nós preenchemos a tabela para esses valores que tem aí. Vamos agora passar para a segunda parte da prática, que lá no roteiro é o item 2. Está lá, usando três chaves tipo alavanca, diferentes, meça os valores de resistência nas posições específicas. São três chaves. Aqui tem uma, aqui tem outra e aqui a terceira. Vamos fazer com essas duas primeiras. Observe que eu tenho aqui uma chave, vou chamar de chave normalmente aberta, e essa outra aqui, a chave de transferência. E vamos medir a resistência dessa chave aqui, depois da outra, para a situação delas acionadas e não acionadas. Beleza? Eu parei um pouquinho, que eu estava lendo o roteiro ali. Então, vamos colocar simulando aqui, ó. Observe o seguinte, a chave, gente, ela pode estar na posição A ou na posição B, certo? Aí vocês vão, na hora que vocês forem anotar os valores, vocês colocam chave na posição A, resistência tal, chave na posição B, resistência tal. Na posição A, observe aqui, ó. Observe que o multímetro, que o ohmímetro, no caso, está ligado entre os dois terminais da chave. Cara. Então, ele vai medir, e essa chave só tem dois terminais, então ele vai medir a resistência desse terminal. Tá?
ela na posição aberta, essa posição que está no símbolo aqui, ela é desacionada. Então, essa resistência teria que ser infinita, porque ela é uma chave normalmente aberta. Só que eu não sei se a posição normalmente aberta é a posição A ou a posição B, é o que vocês vão determinar agora. Vocês estão fazendo aqui o teste de continuidade, para saber se, numa determinada posição da alavanca, a chave está fechada ou está aberta. Tá certo? Então, vamos lá. Eu coloquei na escala de 2 ohms. Aliás, eu vou na escala de 200 ohms, tá? Observe o valor que deu na escala de 200 ohms. A escala está a chave está na posição A, notem na posição A, e o valor da resistência na escala de 200 ohms foi 1 ohm. Se eu colocasse na escala de 2K, daria 1 ohm também, beleza? Vamos fazer na escala de 200, que o valor é mais exato. Então, na posição A, ela tem essa resistência. E na posição B, para eu verificar, basta dar um toque aqui, ela vai para a posição B. No ohmímetro, quando aparece esse traço, significa o quê? Que a escala é inadequada, ela está baixa. Aí eu aumento a escala, continua, aumento, continua, continua, continua. Em todas as escalas deu a mesma coisa, quer dizer, a resistência é tida como infinita, porque mesmo na escala mais alta, ela deu esse valor indicando um valor super alto de resistência. Então, principalmente na escala baixa daria, mas nas escalas altas também. Isso é por quê? Porque a chave está aberta. Então, na posição a chave estava fechada. E na posição B, a chave estava aberta. Tá certo? Agora, por que na posição A não deu 0, já que a chave está fechada, e deu 1? É por causa daquilo que eu disse para vocês, da resistência de contato. A chave tem uma resistência de contato. Nenhuma chave fechada realmente vai dar resistência 0. Vai dar uma resistência muito baixa. Quanto melhor a chave, mais baixa é a resistência, mas 0 nunca. Não existe resistência 0, principalmente quando é contato físico, né? Sem solda. Você encostou um no outro. Encostou um fio no outro, há uma resistência de contato, baixinha, mas há. Né? Você permite soldar? Solde. Não permite? Não solde. Tá certo? Uma vez eu comentei com o Chico aqui, né, Chico? Quando eu construí minha casa, eu fiz a parte elétrica da casa toda. E todas as ligações, todos os fios que eu uni, eu não enrolei apenas um no outro, como os eletricistas fazem normalmente. Eu enrolei, apertei com alicate para dar um bom contato, ainda soldei. Então, eu fiquei horas e dias soldando dezenas e dezenas de conexão. Porque você tem que tomar um cuidado. Se você pode fazer uma coisa bem feita, faz bem feita. Então, todas as ligações elétricas dos circuitos elétricos da minha residência eram soldados, além de isolados com fita isolante e amarrados com barbante. Tá? Não vai dar defeito nunca. Né? O problema é se eu quiser mudar uma ligação um dia, eu tenho que cortar o barbante, a fita isolante e dessoldar, mas isso aí é uma coisa que eu não pretendo, nem pretendia fazer. Tá certo? Vamos partir agora para a chave 2, fazer a mesma coisa, tá, gente? Eu vou colocar numa escala baixa aqui, ó, e ver o que acontece na posição A e na posição B. Essa é uma chave que tem 3 terminais aqui, ó. Eu coloquei um ohmímetro em 2 terminais e o outro ohmímetro nos outros 2. Bastava um e mudar a posição, mas nós temos sobra de ohmímetros aqui, vamos fazer, né? Se tem. Então, veja bem, na posição A, está na posição A, a alavanca está na posição A. O ohmímetro que está ligado na direita, aqui, ó, entre o meio e da direita, está marcando 0,1. 0,1 não, 1,0, isto é, 1 ohm. A conclusão é que ela está fechada, que esse contato está fechado.
Então, quando a alavanca está nessa posição aqui, ó, apontando para A, o centro com a direita está com resistência muitíssimo baixa, você pode dizer resistência nula. O outro aqui, ó, está infinita. Posso comprovar isso variando a escala aqui. Sempre vai dar resistência infinita. Então, é aquela história que eu falei. A chave abre de um lado e fecha do outro. Então, ela, nessa posição aqui, a da esquerda com o centro está aberto e do centro com a direita está fechado. Então, eu determinei essa situação usando o ohmímetro. Eu fiz o teste do ohmímetro para isso, que é uma das aplicações do ohmímetro. Agora, se eu acionar a alavanca, a situação vai inverter. O que era infinito ficou 0 ou 1, né? E o que era 0 ou 1, ou baixo, deu infinito. Lá. Posso comprovar mudando aqui a escala. Cara. Então, eu fiz o quê? A reversão. O do meio com a direita era nula a resistência, e o meio com a esquerda era alta a resistência, agora passou a ser o contrário. Inverteu a situação. Vamos agora fazer com aquela outra chave, a terceira chave. A terceira chave, gente, é a chave que tem uma posição central, aquela de center ou center-off. Nessa posição aqui, os dois medidores deverão marcar infinito. Por quê? Porque não há conexão elétrica entre o meio e nenhum. Olha aqui. Observe que é a mesma situação. Eu liguei um ohmímetro entre o meio esquerdo e o outro ohmímetro entre o meio direito. E os dois estão marcando infinito, cara. Então, a chave na posição O ou zero, né? Acho que é zero. Ambas as leituras dão infinito. E agora? Eu vou acionar para A, posição A, e vou acionar para B. Né? A conclusão é que, quando eu acionar para um lado, ou esquerdo ou direito, uma das duas resistências vai ficar com zero e a outra é infinito. É o que eu vou determinar com o ohmímetro. Então, acionei aqui, ó. Pronto. Olha lá. Ó. A primeira da esquerda continuou infinita, já é aberta e continuou aberta, mas fechou para a direita. Ó. E eu posso mudar a escala, que eu não preciso nem fazer, né, gente? Não vai mudar o valor. Não. Já viram que não muda o valor, mas vamos fazer. Estamos aqui para mostrar, então. É que continua o mesmo valor. 1 e 1 a 200 é mais adequada e a outra é infinita, nos dois casos. Qualquer escala que eu usar vai dar infinito. Bem, então aqui vai reverter, cara. Quando eu passar para B, quem era infinito ficou com 1, né, ou praticamente zero, e a outra, que era 1 ou praticamente zero, ficou com infinito. Eu inverti a situação. Tá? Então, essa chave é uma chave que tem um polo, porque esse conjunto todo é um polo, e três posições, né? A posição central, a posição A e a posição B. Tranquilo? Agora vamos em outra coisa que eu acho interessante. É a chave e circuitos, né? Eu tenho 3 circuitos aqui. Ó. O objetivo nesse ponto, gente, é mostrar para vocês algumas coisas. Por exemplo, quando eu tenho resistores só com um terminal ligado em ponto comum, só um terminal, não há interferência, de um no outro. Né? E eu posso provar isso da seguinte forma: indiferente a posição das chaves, eu vou colocar aqui para medir na escala baixa. Aqui, ó. Como eu não sei os valores ainda dos resistores, eu coloco aí aqui. Ó. Vamos ver o que vai dar. Aí eu vou simular. Olha aqui ó, os valores que deram lá. Agora eu vou mudar uma chave de posição. Essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Mudou o valor só no primeiro medidor. Tá? Quer dizer, o que eu estou fazendo com esses resistores não alterou o que está acontecendo com os outros. E se eu mudar essa outra chave aqui, ó,
vai mudar só a parte dela lá. A outra não. E se eu mudar essa outra chave aqui, ó, nesse caso aqui, eu devo até aumentar essa resistência aqui para aparecer algum valor lá, para eu poder demonstrar isso para vocês. Olha, indiferente a posição da chave aqui, ó, as outras medidas dos outros medidores não alteram, ó, continuaram no mesmo lugar que estavam. Deixa eu mudar essa aqui para ter um valor aqui, ó. Olha aqui, ó. Será que eu estou mudando a chave 3? As medidas da chave, do primeiro medidor e do segundo não se alteraram. Por quê? Porque eles estão medindo resistências em circuitos que têm resistores que tem só um terminal ligado em comum aqui. Ó. Todos eles estão ligados embaixo, mas a parte de cima depende da posição das chaves e elas não ligam um resistor de um lado no outro. Só fazem ligações na parte específica dela, cara. Então, ligar um resistor só no circuito, um polo do resistor no circuito não altera o circuito, não. Teria que ter dois polos ligados. Legal? Então, vamos agora por parte. Eu vou tirar esse medidor aqui, por enquanto, porque eu quero mostrar para vocês apenas o efeito do primeiro circuito, tá? Que está aí na tabelinha. Aí. Nós estamos com o circuito 1 agora, tá? O circuito 1, chave 1. Vamos ver o que vai acontecer. Agora eu vou passar os valores dos resistores para vocês. O R1, pelas cores aqui, ó, não vamos mexer com cor agora, não. Vamos ao valor aqui, ó, 120,5 ohms. Anotem aí, ó, o R1 é 120,5 ohms. O R2, pelas cores, vocês vão ver, podem ver logo aqui, né? Mas o valor é 470,9. Anota aí também, por favor. Aí a pergunta é a seguinte. A pergunta é a seguinte: já estava escrito ali, eu dei a bobeira, mas eu espero que vocês não tenham lido. A chave na posição A e na posição B. Na posição A, que valor que o ohmímetro vai marcar? E na posição B, que valor que o ohmímetro vai marcar? Sabendo esses dois valores aqui, ó, 120,5 e 470,9. Vamos parar um tempinho aqui para vocês pensarem e calcular. Vocês estão processando a informação que eu passei para vocês. Ó. A chave está na posição B e os valores dos resistores são esses. Que valor que o ohmímetro vai marcar? Usem o raciocínio abstrato para imaginar o circuito que ficou constituído quando a chave estava na posição B. Alguém vai sacar o valor para mim, gente? O valor do R1 na posição A e o valor de R2 na posição B. É uma informação, é uma resposta, né? Mas eu quero saber o seguinte, ela está na posição B, o ohmímetro vai marcar quanto? Use esse raciocínio seu para me dizer isso. Eu não tenho um ou outro, não. Eu só tenho uma situação, que é a chave na posição B. Que circuito que você está conseguindo enxergar quando a chave está na posição B? Há um minuto atrás, nós vimos que quando a chave estava na posição B, na posição B, pensa bem, quando ela está aqui, eu nem lembro, mas eu esqueci de anotar. Deixa eu voltar lá, tá, gente? Foi falha minha aqui, ó. Na posição B, anota isso aí também, para a gente não esquecer. Na posição B, a chave está aberta aqui, ó. Tá legal? Chave aberta. E na posição A está fechada. Né? Vamos lá agora. Então, na posição B, ela está... Esqueci de novo, oh Deus. Na posição B, ela está fechada. Se eu não anotar, eu vou esquecer. Na posição A, que ela está fechada. Desculpa, Ari, então. Oi. Só um adendo. É sempre contrário ao lado que a alavanquinha está. Tá, obrigado, Chico. Então, vamos lá. Essa formação aqui, para a gente não ter que ir e voltar o tempo todo.
ela é fechada, né, que você diz? Sempre do Isso, lado... ela é fechada sempre para o lado contrário que a alavanquinha está. Tá, então, no caso aqui, eu fiquei com essa dúvida. Nas duas, eu notei essa informação sua. Nessa aqui, eu fiquei na dúvida porque ele ou está aberto ou fechado. Então, entendeu? Então, qual que é o aberto e qual que é o fechado? Aqui é fácil, porque quando está na posição A, essa aqui, ó, do meio, quando está na posição A, tá fechado o centro com a esquerda. Quando está na B, é o centro com a direita, não é isso? Agora aqui, É, não tem esquerda nem direita, só tem um só. Então, está aberto ou está fechado? Por isso que aqui eu está voltei aberto. lá. Por isso que eu voltei lá. Então, nessa posição B, está aberta. Gente, e ela se estiver aberta, que circuito que vocês vão enxergar aqui? Ó? A chave está aberta. Não existe conexão elétrica de um lado para o outro aqui. Ó. É como se não tivesse esses fios aqui, nem a chave. Aí um lado do ohmímetro está ligado nesse ponto aqui, ó, como sempre, né? E o outro está aqui. Ó. Veja bem, um lado do ohmímetro está sempre nesse polo do resistor, e o outro lado do ohmímetro no outro polo do resistor. Então, o ohmímetro está ligado aqui para medir essa resistência. Tá? Agora, essa resistência aqui pode interferir ou não, dependendo da posição da chave. Se a chave estiver aberta, ela não interfere, essa resistência aqui está desligada. Por quê? Porque esse terminal dela aqui, ó, ou esse terminal do resistor aqui, está no ar. Então, o que o ohmímetro vai marcar? O valor do R2, que é 470, vocês concordam? Por quê? Porque a chave está aberta. O circuito que vocês vão enxergar, deixa eu passar um pouquinho para frente aqui, ó. É esse circuito aqui, gente, ó, na posição A, e esse aqui na posição B. Eu achei que é esse aqui, ó. Quer ver? Vamos lá, vamos voltar lá. Na posição A, ela está aberta. Vamos checar isso aqui, ó. É só pôr para simular, ó. Pronto, aqui, ó. Na posição A, na posição B, aliás, desculpe, que ela está aberta aqui, ó. Na posição B, ela está aberta. É aquilo que o Chico falou. Se ela está aberta, esse resistor está fora. Eu posso tirar esse resistor aqui, eu posso tirá-lo do circuito. Por quê? Porque a chave está aberta, simplesmente. O ohmímetro está medindo o valor desse resistor. Por quê? Porque está ligado em paralelo com ele. Na realidade, o ohmímetro está sempre em paralelo com ele. Porque um terminal está aqui e o outro está aqui embaixo. Está sempre em paralelo. Pode ter ou não interferência do outro resistor. Entendeu? E o resistor aqui é 470, nós vimos aqui, ó, 470,9, e o ohmímetro está indicando 471. Uma ótima leitura, né? Na escala de 200 ele sobrecarrega, e na escala de 20K é 0,47. Então, a escala mais adequada é essa aqui, que está marcando 471. No lugar de 470,9, está marcando 471. Ele arredondou o valor. Se eu fecho a chave, eu passo para o A, né? No caso, o que vai acontecer? Olha bem o que aconteceu. Ó. Quando eu passei ela para o A, eu fechei o caminho aqui. Ó. Aí a resistência passou para quê? Eu vou na escala de 200 para ficar mais fácil para vocês identificarem. Ó. 96,6. O que é isso? Eu liguei esse terminal do resistor nesse outro aqui. Ó. Observe que um lado do resistor R1 já está ligado no outro lado, debaixo do resistor R2. Agora a parte de cima também está. Qual que é a conclusão? Que os dois estão ligados em paralelo, não é isso? Concorda? Aqui, ó, esse ligado aqui, o outro ligado aqui. Dois resistores em paralelo, como que se calcula a resistência equivalente dessa associação? Como é que vocês calculam lá? O professor já mostrou para vocês. Dois resistores em paralelo promove uma resistência equivalente de quanto? Basta pegar um, multiplicar pelo outro e dividir pela soma. É isso? R1, faz aí na maquininha para nós aí, gente. R1 que é
120,5 vezes 400. Vou deixar para vocês fazerem aí, tá, gente? Eu sou preguiçoso para fazer isso, sou preguiçoso, vocês não são. Então, 120,5 vezes 470,9 dividido por 120,5 mais 470,9 vai dar isso aqui. O próximo disso, 96,6. Já fizeram e comprovaram? Então, vocês vejam o seguinte, a chave ela promoveu essa mudança no circuito. Eu tinha um circuito que tinha uma resistência, que era só do R2, e passou agora a ter uma resistência equivalente. Tá legal? Como a gente ainda tem várias situações aqui para treinar, gente, olha aqui, ó. Eu vou parar a aula aqui, continuar na aula que vem. Na aula que vem fica por conta só de fazer essas medidas, tá? Já está tudo preparado. O objetivo é a gente treinar, né, o uso do ohmímetro, mas também a gente vê detalhes com relação a características de circuitos série, circuito paralelo, sempre treinando o que a gente chama de raciocínio abstrato, né? Você visualizar lá na sua cabeça a situação, se for o caso, desenhá-la, né? E fazer os cálculos básicos e verificar o resultado. Não esquece de fazer chamada não, Ari. Fazer agora, Chico. Eu estou aqui chutando as minhas cadeirinhas aqui, Chico. Sutilmente. Então, parando a gravação.